Olá, amigos, estamos de volta para mais uma conversa de política e vamos inaugurar o ano aí com o ex-prefeito Carlos Amassa, presidente regional do PSB, que vai conversar com a gente sobre a política do Tocantins desde a entrada dele. Vamos falar sobre 2018, vamos falar sobre 2020 e, lógico, se ele quiser, nós vamos fazer um projeto, uma projeção aí para 2022. Amasta, primeiro, obrigado por sua participação aqui. O ex-prefeito Carlos Amasta, ele tem uma participação muito importante na política do Estado. Muitos acham ruim que eu falo isso, mas ele colocou a política num novo patamar, pelo menos em termos de gestão em novo patamar. Nós vimos, inclusive, esse final de ano, Amasta, eu estava observando aí, andei em alguns municípios, eu estava vendo iluminação de Natal para vários municípios e eu vi isso aí já é um resultado aí da gestão do Carlos Amasta, enfim, com todas as críticas, divergências e polêmico como que ele é, mas há de reconhecer que o Amasta tem um papel fundamental em termos de gestão. Mas vamos começar por aí. Você entra em 2012, de repente você me chamou lá no shopping, eu vou entrar para política. Eu até caí assim, mas que história é essa? Vai para política, né? E de repente ninguém esperava nada, lá embaixo despontou e virou prefeito e começou a carreira. Você vendo de fora agora aí, já está há quase 2 anos fora do poder, como que você avalia essa trajetória sua, o que muda na política do Estado e com o Amasta e o que o Amasta mudou com a política? Cleber, antes que nada, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns por essa série de conversas com políticos. Chegou 2020, é ano da política. Eu que digo, né? Sem política a gente não vive. Você já me ouviu falar isso 1 milhão de vezes. Eu detesto quando ouço as pessoas criminalizando a política. Eu, rapaz, se a gente não ocupa esses espaços, efetivamente, eles ficam sempre ocupados pelos mesmos e pelos piores. Então, essa vinda para a política, isso que aconteceu em 2012, esse resumo que você está me pedindo, eu posso te garantir que não tem arrependimento nenhum de ter entrado. Nenhum, mas nenhum mesmo, né? O balanço é extremamente positivo. Eu acho que o bom Deus, a vida, as circunstâncias me deram boas condições para desenvolver as potencialidades empreendedoras intrínsecas à minha personalidade e, sem lugar a dúvida, eu não podia passar por uma cidade como Palmas, que eu assumi, que eu adotei como minha, sem fazer alguma coisa para construir uma diferença no panorama político, no panorama de gestão da cidade. E como você disse, né, Kleber, essa tua percepção, isso me enche de orgulho, né? A gente vê gestões das grandes cidades tocantinenses e das pequenas hoje fazendo coisas que eram impensáveis no Tocantins e que, sem lugar a dúvida, digo, sem nenhuma falsa modéstia, foram uma repercussão do trabalho que a gente fez em Palmas. Então, disso se trata, é a obrigação de a gente participar da política. A política é o único instrumento que a gente tem para transformar a vida das pessoas. Sempre disse também que a democracia era o pior sistema de governo que existe, excluindo todos os outros, e é o instrumento que a gente tem. Então, você nunca vai me ver reclamando de perder, de ser deixado para trás numa eleição, porque é isso aí, a gente precisa respeitar o resultado, certo? Se a gente não consegue transmitir exatamente o que a população deseja, se a estrutura da política do Estado ainda não é suficiente para que as gestões se sobreponham à política, paciência, um dia a gente chega lá. Eu tenho certeza que um dia a gente chega lá. Eu acho que Palmas já chegou nesse patamar. A dependência de Palmas da política numa eleição é muito menor do que era anos atrás. Palmas hoje tem uma massa pensante, uma população que dá consistência de uma eleição, e eu te garanto uma coisa, em Palmas não é mais possível comprar uma eleição. Não compra. Ainda tem muito voto por aí à venda, mas a grande definição de uma eleição em Palmas depende hoje exclusivamente do eleitor. Então, nesse conceito de que a política principal de todas as profissões, médico é importante, advogado, engenheiro, todos são importantes, mas o político, na mão, tem a caneta que pode efetivamente transformar a vida do cidadão. Então,
parabéns por trazer esse debate, parabéns por colocar em foco o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, e é um convite para que todos participem. Insistem, por que o Amasta participou? Qual era o meu intuito? Qual era o meu interesse? Você conheceu muito minha vida antes da política, você sabe o que eu fazia, certo? Para mim não representou, não foi nunca um projeto de poder, eu tinha muito mais poder, mandava muito mais como empresário que como prefeito. Foi uma lição de vida e eu agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade e ao povo de Palmas, porque graças a Deus deu para fazer e eu tenho certeza que na coisa pública é absolutamente possível. A gente precisa de gente competente e com capacidade de gestão e que coloque os objetivos do povo acima dos seus objetivos pessoais. Amasta, aí você vem até 2018, 2018 você renunciou. Eu conversei com o Thiago Andrino acha que foi um erro essa renúncia. Como que você vê hoje, olhando para trás aí pelo retrovisor, essa questão de 2018? Você acha que realmente não era o momento? Quando veio a cassação, por exemplo, igual o Andrino falou, o nosso projeto era para outubro, de repente veio uma cassação e atrapalhou tudo. Você tem essa mesma avaliação? Como que você vê? Vamos dividir em duas partes essa avaliação, né, Cleber? Primeiro, certo? Essa convicção de renunciar vinha de uma convicção de que um mandato para prefeito ou governador não deve ser um mandato de 4 anos. Eu tenho essa plena convicção. Eu acho que tem que ser um mandato de 5, no máximo 6 anos, sem poder haver direito à reeleição. Em 4 anos não dá para fazer tudo. Em 6, eu te garanto que uma administração, um gestor tem o tempo suficiente para dar o melhor de si. Então, eu acho que o meu ciclo foi cumprido. Evidente, e eu não tenho bola de cristal, certo? Para entender que a prefeitura estava sendo entregue nas mãos de alguém que, além de traidora, incompetente, não tem a mais mínima condição. Mas isso, sabe, eu faço a reflexão, eu peço perdão para a população de Palmas, mas ninguém me apontou o dedo e me disse: Amasta, você vai deixar na prefeitura alguém que não tenha a mais mínima condição de gerir a cidade. Eu não sabia disso. O discurso, as atitudes eram totalmente envolventes e dava a impressão de que alguém que recebe uma prefeitura nas condições que recebe a prefeitura de Palmas iria tocar o projeto para frente. Cleber, você tem a mesma origem que eu tenho, né? Eu não nasci no Paraná, mas para a vida brasileira eu nasci no Paraná, certo? Eu nasci em Curitiba. 36 anos atrás eu cheguei em Curitiba, minha esposa é curitibana, meus filhos são curitibanos, e o meu sonho era e continua sendo aquilo que eu vi quando eu cheguei em Curitiba, né? Eu, Jaime Lerner, né, construí um grupo. Eu lembro, você lembra muito bem, que uma vez que eu falei de um projeto de 50 anos, me falaram: vai mais um político, quer ficar 50 anos. Não, gente, eu não queria 50 anos para que eu ou a minha família ficarem no poder. Mas a cidade, o Estado, merece um projeto de gestão de 50 anos. Aquilo que eu vi acontecer em Curitiba, que foi o meu grande alicerce na política, minha grande motivação, era o Jaime Lerner fazendo um projeto maravilhoso, projetos que depois foram implantados por Rafael Greca, pelo Cássio Taniguchi, pelo Beto Richa e etc, etc. Esse era meu sonho. E continua sendo. Eu acredito plenamente nisso, né? O dinheiro público é sagrado, não aguenta dessa forma. Nós gastamos milhões e milhões de reais que a gente conseguiu de fundos internacionais para projetar a cidade para os próximos 50 anos e de repente eu vejo que está tudo abandonado. Então, mas aí, voltando à questão, você se arrepende de ter renunciado, por exemplo? Não, de jeito e maneira, né? Gente, eu não tenho bola de cristal. Se você me pergunta se hoje eu renunciaria sabendo que a Cíntia Ribeiro ia fazer com a cidade, claro que não renunciaria. E eu ia adivinhar como isso. Certo? Então, essa é uma questão. Agora, você olhando para o plano eleitoral, por exemplo, como o próprio Andrino falou, que aí você tem uma cassação, você vem com uma eleição inesperada e seu projeto era para outubro. Você acha que nesse contexto foi um erro a renúncia?
Pronto, parte 2 da tua resposta. Sem lugar a dúvida, a gente entrou para perder, certo? A nossa campanha estava focada a entrevistar o Marcelo Miranda, que vinha de uma gestão totalmente desgastada e havia um sentimento popular de fazer essa mudança e o Amasta representava essa mudança. Qualquer pesquisa que você pegasse, a gente enfrentando o ex-governador Marcelo Miranda, você vai ver que a gente tinha de 3-1 nos votos. Quando acontece esse processo de cassação do Marcelo Miranda, que eu te digo uma coisa, estou absolutamente convencido, e não agora, sempre defendi, que esse sistema de cassação no Brasil está totalmente errado, porque o gestor executivo está sempre à mercê ou do judiciário ou do legislativo, certo? Porque era só ter um problema na Assembleia que podia ser tirado por qualquer motivo o impeachment, assim como um prefeito também pode ser tirado de alguma maneira. Então, se isso acontece, você não pode entregar ao chefe do poder legislativo ou poder do executivo. Não pode, certo? Eu te coloco o exemplo mais bobo, porque é o mais cercano que eu tenho da Colômbia, o meu país de origem, mas na Colômbia, quando um mandatário perde, o executivo perde um mandato por causa de algum crime que cometeu um julgamento judiciário, o partido desse político propõe uma lista tríplice para que o presidente da República coloque um prefeito, um governador até a eleição. Ora, gente, estamos falando sério, né? O Carles, certo? Cara presidente da Assembleia, do jeito que se elegeu presidente da Assembleia. O cara vai para o governo do Estado, fica com o governo do Estado e com a Assembleia no seu controle. Contrata 30 mil pessoas. Quem ganha do cara? Então, a gente sabia que era uma eleição muito difícil, era uma eleição para perder. Antes de você me perguntar, evidente que eu teria uma eleição muito mais fácil para Senado, certo? Sem lugar a dúvida, 2 vagas, poderia me eleger senador, mas não dou conta, Kleber. Nasci desse jeito, certo? Nasci desse jeito. Eu não seria jamais candidato a senador numa chapa de Calesse, nunca faria isso com o povo do Tocantins, certo? Então preferi ir para o sacrifício, não para perder. É claro que trabalhei e pretendia ganhar a eleição ordinária. O Carles começou com 50% e terminou com 50%. Nós começamos com 14%, terminamos com 31%. Você me diz, se tivesse mais 2 semanas, a gente iria para o segundo turno. Definitivamente não. Ninguém conhecia o cara, era um fantasma, ele não foi num debate, ninguém sabia da sua origem, que era, nunca tinha feito nada. Era o governador. Quem que tira um governador com 90 dias de mandato? Então, foi um suicídio programado. Mas não tenho nenhuma pena disso. Eu acho que fiz a coisa certa, coloquei essa alternativa para o Tocantins, não escolhi qual era o meu projeto fácil, certo? Escolhi aquilo que as minhas convicções e minha crença me levaram a acreditar. Agora, Massa, a polêmica maior de 2018, a velha nova política, esse discurso, você está superado com você ou você mantém esse discurso da velha e nova política? Kleber, esse discurso que tenta colar em mim, certo? É coisa de adversário, certo? A velha política existe, continua existindo, é uma desgraça, é o grande drama do nosso Estado e o grande drama do Brasil. Agora, eu não chamo de velha ou nova política as pessoas, né? Totalmente diferente, né? A velha política é como as pessoas se comportam. Então, tem gente que está faz muito tempo na política, que se recicla, que tem umas novas atitudes e que enfrenta a política de maneira diferente. Então, eu te digo, eu não rotulo as pessoas, rotulo a maneira de fazer política. Esse clientelismo, essa coisa barata, essa coisa feia de submeter o Estado a esse atraso. E que eles estão certos, Cleber, estão certíssimos. O dia que mudar isso no Tocantins vai ser como em Palma. Uma decisão vai ser decidida pelas ideias e pelas propostas, não pelos carguinhos públicos e pela compra de votos. Insisto, um dia chegaremos lá.
Amasta, e agora você tem um desafio também a mais, além de pensar a eleição de Palmas, você é presidente regional de um partido importante no estado, e um partido que perdeu todos os prefeitos, inclusive a tua própria prefeitura, quer dizer, sai de 9 prefeitos em 2016 e chega a 2020 com um prefeito que foi feito no final do ano, que foi o Júnior Bandeira. Qual é o desafio agora que você vê do ponto de vista do PSB? Como reconstruir isso e qual é a meta que você tem para o PSB este ano? Kleber, você tem um conhecimento político muito grande do Tocantins. Então você me diz, perdeu os prefeitos do PSB. Gente, o que eu posso reclamar de um prefeito de interior que alguém lhe oferece uma emenda de R$1 milhão para trocar de partido, Kleber? Por acaso alguém trocou por ideologia? Ora, o PSB não tem um deputado federal. A gente falhou não elegendo o Thiago ou o Ricardo Aires como federal. Essa é a nossa política, certo? Quando você pergunta para as pessoas do PSB e do PSD, as pessoas me perguntam, mas você é PSD ou PSB? O que muda é a letra, certo? Não existe convicção nenhuma. A maioria não sabe em que partido estão, de que se trata e o que estamos defendendo. Então, eu, particularmente, com esses prefeitos que se elegeram com o nosso voto, não tenho nenhum sentimento, porque você fica pensando, o cara lá no seu município pequenininho, vem o senador, vem o federal e lhe diz, eu te trago 1 milhão em emenda, que aliás, e você sabe que eu falo isso sempre, no poder e fora do poder. Essas emendas são a maior maldição desse Brasil, a maior maldição, certo? Tanto que, para quem não lembra, em 2017 nós não votamos o orçamento de Palma, esperamos entrar 2018, só mês de fevereiro para votar o orçamento, até que eu tivesse certeza absoluta de que não passaria emenda impositiva. O prefeito não quer governar com a Câmara. Isso não, certo? Esse não é o papel de uma Câmara de Vereadores. Infelizmente, entre muitas das barbaridades, a prefeita foi atropelada em 2018 e em 2018 passaram a vigorar a partir de 2019 essas emendas impositivas. Então, eu digo, isso que ficou para trás realmente não tem gosto nem de fracasso nem de vitória. O que a gente vai fazer em 2020? Ora, com certeza focar nas grandes cidades e focar nos vereadores. Para quê? Para a gente construir uma grande base para um projeto de 2022, que passa por governo do Estado, por Senado, e necessariamente a gente precisa se dobrar ao sistema político e eleger deputado federal. Certo. Márcio, agora é a eleição de Palmas mesmo, falando. Bom, você já fez algumas críticas aí à Cíntia, a sua sucessora, se mostrou decepcionado, e agora vem então aí uma definição do partido pela pré-candidatura do Thiago Andrino. O Thiago Andrino, ele vai ser uma extensão do Carlos Amassa, do projeto Carlos Amassa nessas eleições. Qual a expectativa com ele? Por conhecer mais não há o risco da decepção, porque logicamente você conhece muito mais, mas aí justamente por conhecer, ele está preparado, na sua visão, para dar conta ou ser uma continuidade desse projeto seu? O Kleber, eu não lembro se foi o Churchill, mas alguém disse, né, que a política adora uma traição, mas detesta os traidores, né? O que a Cíntia fez foi a pior das traições. Se você diz, mas te traiu, não, a mim me traiu totalmente, 100%. Mas eu não estava esperando dela coisa diferente, sabe? Não era a minha preocupação. Por quê? Porque eu não tenho cargos no governo, eu nunca tive negócios, nem votei na prefeitura, então para mim isso era absolutamente irrelevante. Agora, trair o grupo que elegeu, né? A gente tinha um secretariado de time das estrelas, né? Dos melhores secretários do Brasil, certo? E trair a população palmense, porque abandonou tudo que aquilo, acho que isso aí não tem perdão. Então, eu te digo, eu tenho colocado, certo? Colocado como objetivo, certo? Derrotar ela nesse projeto de reeleição, porque Palmas não merece voltar aos tempos anteriores, e é o que já aconteceu na maneira de fazer a política, na maneira de se licitar, na maneira de se relacionar com a cidade. A gente voltou àqueles tempos que eu pensei que estivessem superados na cidade. Então, além de
eleger, obviamente, o nosso pré-candidato, por enquanto pré-candidato, a gente tem como objetivo voltar e colocar a cidade no rumo. E como você avalia um possível prefeito Andrino? Como que você avalia hoje? Era o que eu ia te falar. Você me falou o Andrino, extensão do Amasta. Eu quero te lembrar uma coisa e você testemunha disso. O Amasta é extensão do Andrino. Quem me colocou na política foi o Thiago, não fui eu que colocou ele na política. Eu acho que às vezes a cidade desconhece isso, né, Kleber? Eu lembro quando eu falei com o Thiago em 2011, falei, Thiago, estou com um projeto para Palmas, eu acho que a cidade merece, mas eu não faço isso se você não voltar para Palmas, né? Ele tinha ido embora de Palmas, não morava em Palmas fazia muitos anos. Aí eu convidei ele veio trabalhar comigo na empresa, no Capim Dourado, naquele instituto que a gente tinha, Palmas Mais Futuro, Tocantins Mais Futuro, e o cara voltou a se empolgar, ele já tinha largado a política, estava indo fazer um mestrado na Europa, e eu consegui convencê-lo de ficar. Sem o Thiago, eu jamais teria feito campanha nem política, porque ele tem essa ligação com os movimentos, com a sociedade, com a juventude. É um cara de uma cultura, de um preparo, você conhece, extraordinário, estudoso, e que está junto desde aquele momento. Ou seja, o projeto de 2012 não foi um projeto Amasta, foi um projeto AA, e não é o Colatros Anônimos, não, viu? É Andrino Amasta, certo? E o Thiago esteve em tudo. Você lembra que em 2012 ele não foi candidato a vereador, por quê? Ele teria uma candidatura, uma eleição garantida. Ele preferiu ficar na coordenação da campanha para não criar a ciumeira entre os candidatos a vereador e poder coordenar a campanha. Desde o início foi secretário de diferentes pastas. O Thiago é o resultado exato de tudo que a gente fez. Então, ele não tem o condão de ser o fantasma, a sombra. A caneta do Amasta. Ele não vai ser a caneta do Amasta. Com certeza não. A caneta é dele. O que ele precisar de mim, estou à disposição. Entre menos precisar, melhor, certo? Mas o projeto é nosso, foi construído a quatro mãos. Então, é totalmente diferente. E como que você avalia o cenário agora? Você vai ter de um lado aí o Alan surgindo, você tem do outro lado agora, hoje eu coloquei aí o Vanderlei falando que é candidato irreversível, que ele quer fazer uma sintonia do Paço com o Palácio, e do outro lado você tem a Cíntia, quer dizer, de muitos outros candidatos, pré-candidatos, tem o Dr. Hudson, tem outros que devem surgir, mas esses são os nomes mais competitivos neste momento que a gente avalia. Como que você espera, então, a colocação do Andrino nesse cenário aí? Eu acho que o normal da política, porque digo, depois vem o irracional e vem aquilo que está no inconsciente das pessoas. Hoje estava falando com alguém disso, digo, gente, pesquisa quantitativa só reflete um momento, reflete um momento. Sim. Você precisa ir na qualitativa para você ver o que o eleitor está pensando e se antecipar a isso, sim, certo? Se hoje você coloca uma pesquisa quantitativa, ora, se alguém me disser que dá diferente de que o páreo está entre a Cíntia, Vanderlei, Raul e Thiago, está mentindo. E o Júnior Geo, isso que vai te aparecer numa quantitativa hoje. Está aí, certo? Isso quer dizer que aí está o vencedor? De maneira alguma. Tem que pode estar, acho que deve estar, mas precisamos ir lá no fundo do sentimento das pessoas e ver o que realmente elas estão desejando para a cidade. Particularmente, Kleber, acho que Palmas não está para aventuras, certo? O grande protesto de Palmas já aconteceu em 2012, né? Em 2012, com a nossa candidatura, Palmas já reclamou da política, né? Tirou o que já tinha ganho, a segunda, que era a segunda maior opção, e me entregou a prefeitura para a gente fazer. Eu te diria, inclusive, quando você falou daquela história da renúncia, que eu precisava ir para a reeleição, viu, Kleber? Precisava. Por quê?
porque o sentimento durante os 4 primeiros anos de mandato era que eu ou um poste ganhávamos dos adversários, porque era um protesto da cidade contra a velha política. E realmente teve muito desse. Como é que alguém vota num colombiano que nunca ouviu falar, que era enrolado, né, que as pessoas diziam que não entendiam? Por que votou? Votou contra aquela velha política. Eu precisava ir para a reeleição para conquistar pelo voto aquilo que as pessoas fizessem, então, se uma avaliação se o Amasta continuava ou não. E foi a maior vitória eleitoral da história de Papa. Maior, certo? Sem muito esforço. Modéstia à parte, sem muito esforço. Eu fiquei na prefeitura trabalhando e a nossa equipe foi pedir voto. O que quer dizer que o palmense aprovou uma gestão. Ué, o que tem para reclamar da vida hoje do palmense? A minha ideia é a seguinte: você tem o Paço, que é muito forte, você tem o Palácio, que é muito forte. Agora, a gente tem um pré-candidato do PSB que garante retomar o ritmo que a cidade estava e os projetos que foram apresentados e agora abandonados. Se eu fosse qualquer um dos 187 mil eleitores palmenses, eu votaria no Thiago, né? Eu espero que essa mensagem chegue na maioria dos palmenses. Nós temos feito várias pesquisas, a gente sabe que muitos eleitores se dispõem a votar no nosso candidato, as pessoas me cobram, certo, pela Cíntia, essa é uma cobrança que eu uso. Mas você já colocou a Cíntia, olha o desastre que deu. Perdão, meu povo, perdão, certo? Eu não sou Deus, eu erro. E ninguém veio me falar que a prefeita poderia ser tão trágica, tão catastrófica. Ninguém me falou isso. Ninguém pode me falar, eu te adverti. Não, gente, você só conhece as pessoas quando você entrega para elas o poder. E definitivamente o poder fez para ela um mal terrível. No caso do Thiago, qual a diferença? Conheço. Eu sou fruto da política dele, certo? Então, um cara que está aí, o vereador que melhor trabalho prestou, já digo, ninguém pode vir falar o Amasta, o Thiago teve uma atitude suspeita referente a nada. É um cara de convicções, de princípio, foi o vereador mais barato da história de Palma, né? Não usou os carros, os paletós, todas aquelas barbaridades, e ele orgulhosamente diz que fez isso e faz isso também copiando aquilo que a gente fez. Hoje estava almoçando com a Glo e com alguns amigos, e a Glo contando, né, o que o palmense sabe, né, Kleber? Minha mulher nunca teve um cargo, nunca teve um gabinete, nunca teve um carro à disposição, nunca teve um segurança, né? O povo de Palmas elegeu o Amasta para ser prefeito, não elegeu a família Amasta para ser servida. E o Thiago tem exatamente os mesmos princípios, a mesma convicção. Aliás, a gente está junto por causa disso. Então, peço perdão pelo erro, Cíntia Caetano, mas eu tenho certeza que o Thiago, os princípios dele, os anos e anos que a gente tem de conhecimento, dão para garantir de a gente endossar o apoio a alguém que não vai mudar suas convicções, seus princípios, simplesmente porque virou prefeito de Palmas. Já para a gente ir finalmente, só umas questões, em relação ao candidato do Palácio, quer dizer, você analisou a Cíntia, hoje dos candidatos consolidados nós temos aí a Cíntia e o Vanderlei, que são dois pré-candidatos muito bem consolidados, e o resto é uma expectativa. Qual a expectativa sua dessa vez? O Palácio não ganha eleição aqui desde 2000. Como que você vê o Vanderlei, que já tem um enraizamento muito maior aqui na capital? Rapaz, todos são legítimos, né, Kleber? Você sabe faz quantos anos que o Palácio não ganha em Palmas. Seria a maior surpresa do mundo que ganhasse agora, quando estamos tendo o pior de todos os governos da história do Tocantins. Porque quando a gente achava que tínhamos tocado fundo, o Carlesi conseguiu mostrar que podia ser pior, e está sendo pior, certo? E o Vanderlei não pode dizer que não é o vice-governador. Então, você diz, eu tenho a raiz. Qual raiz? A raiz de quê? Né? A raiz da velha política, dessa maneira de distribuir cestas com dinheiro público, como estão fazendo,
né, de distribuir milhares de empregos para comprar o voto do palmense. Então, eu te digo, ele absolutamente legítimo. Agora, essa tentativa dele de mostrar que ele vai ser a ponte de ligação com o Palácio, rapaz, eu fui prefeito, todo o tempo o Palácio contra, todo o tempo, 100% contra. Foi um avanço, precisei dele. Uma cidade que tem projetos e credibilidade, olha o que o Palmas alcançou, né? A gente estabilizou a cidade, a gente conseguiu recurso para tudo, a gente entregou a única capital do Brasil com nota AAA na Secretaria do Tesouro Nacional, deixamos 240 milhões de reais aprovados de empréstimo na CAF, mais 50 milhões de reais para efeitos de energia fotovoltaica e a possibilidade de contratação. Então, fazer esse discurso de que serve como aproximação, eu acho que é um discurso que amedronta a população palmense. Se ele fizer esse link do governo e do município, pobre Palmas, né? O que já está ruim vai ficar muito pior. Ele está garantindo que a saúde de Palmas vai ficar igual que a do Tocantins. Ele está garantindo que a saúde de Palmas vai ficar, que a educação de Palmas vai ficar igual do Tocantins. Meu Deus do céu, né? Me apavora só pensar que Palmas vai ficar com a cara desse governo que está instalado. E 2020, nós veremos o Amassa ser eleito vereador? O Kleber, ontem recebi no Instagram 3 mensagens de 3 eleitores que desconheço, me mandaram mensagem, me dizem, não, Amassa, espera para ser governador. Então, te digo uma coisa, Kleber, para mim particularmente, eu não acho que ser vereador de Palmas seja descer dentro do patamar de aspirações. Para mim, ser presidente da associação tem valor, né? O síndico do condomínio tem valor, o que depende é a missão. Eu acho que o parlamento palmense precisa de uma mexida, definitivamente. Eu sofri muito como prefeito por causa das articulações da Câmara. Então, se for importante para o projeto, se for importante para a eleição do nosso candidato, e se for importante para derrotar a Cíntia Caetano, pode ter certeza que eu estou à disposição. Tá certo. E outra coisa, houve aquela conversa sua com o Vicentinho Júnior, com a possibilidade de uma aliança com o PL, até da possibilidade do PSB apoiar a uma possível candidatura do Vicentinho Júnior. Isso foi descartado ou ainda está no radar de vocês? Quem pede apoio tem que estar disposto a apoiar, certo? O único parlamentar federal que faz oposição ao governo Carles é o deputado Vicentinho Júnior. O único, certo? O restante todo orbita aí no Palácio e ele tem sido muito incisivo nessa luta. Ora, eu sempre serei contra esse governo. De jeito e maneira alguma, porque ganhou de minha eleição. Porque posso elogiar tudo aquilo que eu entenda que está fazendo de positivo. Mas pela falta de moral, pela falta de ética, pela maneira como o Estado está sendo governado. Então, isso nos coloca no mesmo campo, numa mesma posição. Então, eu me sinto muito à vontade com essa aliança do PL. O PL e o PSB, o PL inclusive é maior que o PSB, depois dessa união que fez, já dá suficiente musculatura para viabilizar uma candidatura. No meu entendimento, eu vou trabalhar muito, todos os companheiros e o Thiago, para que o Thiago esteja muito à frente nas pesquisas. Se isso acontecer, obviamente, o lógico seria o deputado nos apoiar. Se ele fizer o caminho inverso, você está me perguntando se seria impossível apoiá-lo, de maneira alguma, insisto. Se a gente está procurando esse apoio, nós temos que estar dispostos a apoiar. A mesma coisa com o ex-senador Ataíde, né? Com o senador Ataíde, é a pessoa que me apoiou desde 2012. Se ele for candidato a prefeito pelo PSDB e ele tiver mais musculatura do que a gente, não tem problema, certo? A gente precisa definir, insisto, um projeto de gestão. Hoje de manhã
alguém me perguntava de uma frente de centro-esquerda. Eu falei, gente, qual frente de centro-esquerda? Parece que as pessoas não tivessem memória como me elegi em 2012 e em 2016, certo? Eu não quero saber de extremismo. Aliás, eu tenho nojo nesse momento do que está acontecendo no nosso país. Ouvi loucos de um lado e loucos do outro. O nosso projeto é Palmas, e para Palmas a gente junta os melhores em torno desse projeto. Fizemos isso em 2012, fizemos isso em 2016, não preciso dar nomes, mas é você pegar o nosso secretariado e ver a origem de cada um deles. Eu tinha gente de extrema direita, de extrema esquerda, de centro, só que nunca permiti que colocassem seus projetos políticos à frente do maior projeto mais importante chamado Palmas. Hoje, Kleber, para você ter uma ideia, só para te colocar dois exemplos, o Nesh, que é nosso secretário de saúde em Palmas e que a prefeita demitiu, tirou da prefeitura, certo? Hoje é o secretário de saúde do Estado, do Espírito Santo, certo? Procure o que está acontecendo no Espírito Santo. Garanto para você que faltam poucos meses para a saúde do Espírito Santo ser a melhor do Brasil. Professor Danilo, gente, o professor Danilo foi mandado embora de Palmas. O professor Danilo não é a Masta, o professor Danilo é educação. Eu liguei lá para o governador Rui Costa, na Bahia, e está fazendo lá um excelente trabalho. Está lá na Bahia o professor Danilo. Como é que alguém dispensa alguém com a capacidade do professor Danilo? Ninguém no Brasil e poucas pessoas no mundo entendem tanto de educação como ele. E se ele estivesse nessa gestão, seria fiel à prefeita, certo? Como foi fiel na minha reeleição, como foi fiel ao Raul quando estava no governo do PT do Raul, como foi fiel ao Siqueira quando estava no governo do Estado. Então a gente precisa acabar com essa mesquinharia da política e entender que num projeto de gestão a gente precisa juntar todos, independente de ideologia. Na hora da ideologia, cada um vai lá e procura seu canto. Para a gente concluir, e 2022? O que a Masta vê em 2022 e espera de 2022? Eu não estou vendo nada, certo? Eu estou focado exclusivamente em 2020 e te explico por quê. Porque como tem tanta gente na fila para 2022, provavelmente eu tenha que ceder muitos espaços em 2020, certo? Para a gente fortalecer esse projeto de ajudar a eleger prefeito em Araguaína, em Gurupi, em Palma, em Paraíso, em Porto, etc. E anota aí o que eu estou te falando, Kleber. Eu faço o projeto e eu posso negociar a minha não candidatura em 2022 em função dos resultados de 2020. Eu acho que se em 2020 a gente vence nas maiores cidades, prefeitos e vereadores, em 2022 nós vamos estar prontos para fazer federais, para uma candidatura de Senado, para uma candidatura de governo. Mas em nenhum momento é pré-requisito em nenhuma negociação. O que a gente quer é recolocar Palmas no caminho de desenvolvimento, retomar todos os projetos que a gente sonhou lá atrás, que estavam muito bem encaminhados, e o palmense voltar a ter o sonho de que Palmas sim pode ser a melhor cidade do mundo para se viver. Tá certo, então. Olha, tivemos essa conversa longa, mas muito produtiva, bastante interessante. E que aí vai dar muita confusão, né? Com certeza. Com o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amassa. Amassa, foi uma honra falar com você. Obrigado por atender a gente. Estamos à disposição e boa sorte dos projetos aí em 2020. Ô, Kleber, muito obrigado. Novamente, parabéns. Nesses dias, eu estava colocando uma postagem e me falou: já apareceu o cara, é ano político. Eu, não, cara, eu sou o mesmo. Com política, sem política, não existem dois Amassa. Como você diz, ame-me ou deixe. Né? Não tem meios termos, com política, sem política, sempre estou aí, sou sempre o mesmo e sempre à disposição. Mas nós não vamos desistir de Palma e muito menos do Tocantins. Obrigado pela oportunidade, Kleber.
Estamos à disposição. E é isso, pessoal. Vocês ouviram então aí, assistiram, tiveram a oportunidade de assistir o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amassa. E nós voltamos a qualquer momento com mais outra importante personalidade da política do Tocantins para fazer essa conversa aqui de política com P maiúsculo com a gente. Um abraço a todos e até a próxima.